A hérnia de disco foi a principal causa de afastamento do trabalho em 2023, segundo o Ministério da Previdência Social. Mais de 51 mil brasileiros ficaram temporariamente incapacitados em decorrência desse tipo de lesão na coluna. Os discos são amortecedores naturais que diminuem o impacto entre as vértebras durante os movimentos. Mas quando eles são comprimidos excessivamente ou de forma repetitiva, esses anéis podem escapar para fora da região normal e aí passam a pressionar os nervos presentes na coluna, causando muita dor. Hérnia de disco. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o ortopedista e professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis, Pedro Labronice. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Eu agradeço, Fátima, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com você discutindo um assunto tão interessante quanto esse. E que dificulta tanto a vida das pessoas, né? Somente isso, né? É um drama. Professor, a dor é um mecanismo de proteção do nosso organismo? Sim, sim. A dor é a nossa proteção avisando o nosso cérebro que tem alguma coisa errada. E a dor, ela é importante, porque quando ela avisa ao cérebro que tem algo importante, ele manda um processo inflamatório que é para defender, na verdade, aquela área que está lesada. Então a dor é importante. O que eu falo sempre é que eu comparo a dor com o teu carro. Tá? O carro da gente ele não avisa que vai quebrar, e quebra, e deixa a gente na mão. No nosso corpo é diferente. A dor chega, avisa que tem algo errado, e aí vai, se você permitir, vai quebrar, vai parar. E a dor também faz com que a pessoa pare de se movimentar tanto, leva ao repouso, que é fundamental no caso da hérnia, né? Aí o repouso começa com repouso, começa com tratamento, para aí começar então a fazer o nosso tratamento ideal. Vamos explicar então o que são esses discos, né? Eu li uma coisa interessante comparando os discos que ficam entre as vértebras com um chiclete recheado de gel. E você foi muito feliz em duas situações. É exatamente isso. Na verdade, o disco são círculos fibrocartilaginosos e no centro existe uma geleia chamado núcleo pulposo e que ele fica se movimentando, permitindo os movimentos da nossa coluna. Senão nós seríamos um ser rígido, duro. Então esse disco fica nessa posição. Quando, por qualquer motivo, você tem uma lesão desse anel, esse disco, então, ele vai sair e vai gerando uma hérnia de disco. E você foi muito feliz quando você falou de amortecedor. Eu gostei da ideia do amortecedor, porque é isso mesmo. Nossos discos é amortecedor nas nossas vértebras. E o que pode acontecer com esse disco? O que faz com que ele saia da posição normal? Normalmente, você tem... O paciente ele tem uma genética que você tem um disco mais rígido, mais forte, então você previne mais as lesões do disco, portanto, menos hérnias, menos lesões, e as pessoas que têm uma genética mais fácil e ela destrói esse disco e com isso você pode formar hérnia. Mas o que causa mais realmente a lesão desse disco são os microtraumas. O microtrauma é o carro, que fica todo dia andando de carro, fazendo traumatismos sequenciais sobre esse disco, é a motocicleta, né? E por isso que essas lesões são mais frequentes no jovem, não são nos idosos. A gente tem a impressão errada, né, de que são os mais velhos que costumam ter mais, mas não são. Não são, é o contrário. A formação da hérnia de disco é no mais novo, é onde você tem a capacidade de expulsar esse núcleo pulposo para fora da região dele, comprimindo a inervação ao redor. No idoso, o disco desidratou. Então, o disco ele diminui de tamanho naturalmente, ele perde a capacidade de ser amortecedor e começa a incomodar as estruturas ao redor. Então, ele incomoda a vértebra superior e a vértebra inferior. Então ele altera essa vértebra, gera a osteoartrite, a famosa artrose, e aí você tem a dor, que fica uma dor crônica, uma dor lesada, mas não chega à formação da hérnia. É mais um achatamento. É mais achatamento. A gente chama até quando você tem essa lesão de achatamento e vai para dentro do canal vertebral, a gente chama do bulging. O bulging quer dizer, ele fica protuso, ele fica só saliente. Então não chega a ser a hérnia. É uma hérnia, mas é uma protusão.
Então vamos falar dos tipos aí, já que já falou da protusão, quais são os tipos de hérnia? Na verdade a gente vai ter, são alguns tipos de hérnia que você tem uma hérnia que pode ser uma hérnia central, onde o disco, né, tem uma lesão, e essa lesão desse disco sai com essa núcleo pulposo para o centro da medula vertebral. Essa é o mais benigno de todos, porque nesta região você tem mais espaço para essa vértebra ela se espalhar, para ela se apoiar e não comprime tanto nossos nervos, a não ser se for muito grande. Então você tem a hérnia foraminal, que é a hérnia que sai posterior tanto para o lado direito ou esquerdo, tanto que você tem a ciática do lado direito e tem a ciática pouco para o lado esquerdo. Pega o nervo do lado direito e a esquerda. Essa pode ser uma hérnia muito pequena, mas comprimindo o nervo que tem. E desses tipos de todos de localização de hérnia, você tem uma hérnia que é uma protusão, que se essa protusão for na região foraminal, quer dizer, a mais apertadinha, ela vai comprimir a raiz nervosa. E você tem a hérnia de disco, que é a hérnia, que é a protusa, que é a hérnia extusa, e tem uma hérnia que ela está completamente solta, né, já sequelada, solta dentro do canal vertebral. Ou seja, há muitas diferenças aí e cada uma causa um tipo de dor diferente. Perfeito. E não só dor, né? Outras consequências. Isso, a incapacidade. Você começa a ter aquela dor que foi irradia pela sua perna e você começa a sentir uma fraqueza na sua perna. Fala, engraçado, eu estou com uma fraqueza na minha perna. Então, a área que a hérnia está comprimindo seu nervo é uma área que vai produzir a força muscular. Então, a força está diminuindo. Você tem uma dor intensa. A hérnia está comprimindo absolutamente toda a sua raiz e a perna não funciona. Ou você tem uma paralisia. A hérnia já comprimiu o teu nervo já não funciona mais. Porque a gente pode chegar nesse estágio aí mesmo, da pessoa não conseguir mais ficar em pé, né? Pode perder, inclusive, o controle da bexiga, da urina. Esse é mais raro, né? Porque seria as hérnias muito mais baixas, onde a produção ela é mais difícil. Mas pode chegar. Pode chegar isso aí. Tem hérnias que a pessoa chega, é tão aguda, que ela vai para a cirurgia imediato. Para você ter ideia da gravidade da lesão criada por essa hérnia sobre o teu disco. É uma dor insuportável. Uhum. E por que é importante procurar logo o médico para tratar? Se não tratar, pode deixar sequelas nesses nervos? Pode. Aí Fátima, esse é o grande problema. Você pode ter uma hérnia que é muito pequena, que eventualmente te dá uma crise, que eventualmente o tratamento clínico, e na grande maioria das vezes o tratamento clínico, ele vai te ajudar, tá? Então ele desinflama. Lembra, nós tivemos a dor vai no cérebro, o cérebro fala inflama, ele inflama. Quando você inflama, a primeira reação do nosso organismo é edema. Então ele aumenta de tamanho. Então se eu tenho uma hérnia que está me esbarrando razoavelmente no meu nervo, e ele inflamou e aumentou, comprimiu o meu nervo, então dá dor. Então o tratamento clínico, às vezes, ele é ótimo, ele consegue melhorar. Só que às vezes a hérnia é muito grande, ou ela destrui, ela saiu. Você não tem mais controle sobre o tratamento. Aí o tratamento é cirúrgico. Uhum. Por que o sedentarismo e a flacidez dos músculos abdominais também favorecem as hérnias? Primeiro, o sedentarismo é ruim para tudo. Né? Não precisa ser só para hérnia. É péssimo. O ser humano foi feito para caminhar. Então nós precisamos de músculos. E, na verdade, conforme o tempo vai passando, nosso músculo vai mudando de qualidade, né? Que é a sarcopenia. Ele vai mudando de qualidade. Então, o novo é potente e o velhinho ele vai diminuindo de tamanho. Então, o músculo ele é importante. Se você não trabalha esse músculo, obviamente, ele vai ficar atrofiado, vai ficar mais flácido. Então, vamos para a região abdominal. Eu não tenho abdômen nenhum, é muito flácido meus músculos abdominais, e ele permite que a minha parte abdominal, minhas vísceras, elas vão empurrar para frente. Quando ela faz esse empurrão para frente, que o abdômen permitiu, ele altera a posição da minha coluna. E aí vem a dor. E aí o disco pode sair do lugar. Isso, aí muda. Aí você está perdido, porque você está influenciada pela posição, agora você está viciada, e, além disso, você está permitindo que ele seja impulsionado. Uhum. O estilo de vida atual, muitas telas,
sedentarismo, né? Muitas horas sentado, trabalhando no computador, ele favorece Ajuda, né? as Porque hérnias. minha filha, isso aí, esse é o mal, né? É o mal agora da geração, né? Porque você hoje trabalha, hoje você resolve a sua vida no celular, você resolve a sua vida hoje no tablet. Hoje a nossa vida foi feita para computador. Então é sempre aquela posição sentada, com a cabeça baixa, inclinada, cifótico, trabalhando concentrado nessa posição. E você sabe o que piorou mais ainda? Pandemia. Sim. A pandemia teve duas coisas ruins, porque ela obrigou você a não fazer ginástica. Ela mostrou para você, falou, não vai sair de casa, não faça nada, fique em casa, porque você não pode sair. Bom, eu fico em casa, não posso sair, não vou fazer exercício, concorda? E você foi jogada para o computador. Então você vai trabalhar no computador, você vai estudar no computador, você vai... Então você, praticamente, você mostrou para essas pessoas que, para que eu vou fazer exercício se quando eu fiquei 2 anos em casa sem fazer nada, não me aconteceu nada? Não, vai acontecer. Espera que aconteça. A gente pensa normalmente na hérnia na região lombar, mas também pode acontecer a hérnia na cervical, né? Sim. São os 2 lugares mais comuns. Porque você fala, mas se eu tenho a coluna cervical, eu tenho a torácica e tenho a lombar. Por que eles só falam em hérnia cervical e hérnia lombar? Nunca ninguém fala na hérnia na torácica. Na verdade, tanto na região cervical quanto na região lombar, o canal vertebral ele é mais estreito, enquanto que na torácica o canal é mais largo. Mesmo que eu desenvolva uma hérnia na região torácica, é difícil ter clínica. Só vou descobrir por acaso. Mas na região cervical, e como na região dorsal, que tem mais movimentos, então desenvolve com mais facilidade. E a gente tem muita inervação, né? Ao redor da coluna, né? Exatamente, quer dizer, toda ela. Você tem a inervação e tem uma coisa que as pessoas não prestam atenção. Também tem ligamentos. E o ligamento, que tem uma propriocepção muito grande, que foi feito para manter na posição, ele sofre da mesma maneira. E ele te protege da mesma maneira, ele emacia da mesma maneira e comprime da mesma maneira. O que pode causar essa desidratação dos discos que você comentou lá, que é mais comum nas pessoas com mais idade? Isso. Essa é uma pergunta interessante, porque o nosso disco ele trabalha com água. Então ele perde líquido e aumenta líquido. Perde líquido. Então quando você vai dormir, ele repõe o líquido, um amortecedor, né? Então ele repõe o líquido, ele aumenta e diminui. Tanto que se você for medir a sua altura de dia, quer dizer, de manhã, é uma altura. Se você for medir a altura à tardezinha, à noite, é outra altura. Você perdeu 1, 2 centímetros por causa do disco. Então, ele perde o líquido. Então, ele está feito para amortecedor, ele vai sendo hidratado, desidratado, fazer isso. Se existir uma lesão, a água vai sair, o líquido sai, ele não é mais amortecedor. Então, ele achata e fica parado. E não retoma? Não retoma. Perdeu não o líquido, recupera. acabou. Se você tem uma lesão, tem uma área que você fala, degeneração da coluna vertebral entre a vértebra, a quarta vértebra lombar, L4 e L5. Pronto, ali você vai ter para sempre, é sua. Não tem recuperação. Não tem recuperação. Ali só, se você não tratar, aquilo só vai acrescentando, vai formando cada vez mais uma artrose, vai destruindo o disco, vai destruindo cada vez mais as vértebras anteriores e pior ainda, a vértebra é o apoio, não é isso? Mas quem segura as vértebras? Os músculos. É a faceta posterior. Então, se a minha faceta, minha articulação posterior era desse tamanho e o meu disco degenerou, ele ficou assim. Então, ela começa a trabalhar errado. Também gera dor. É como se o teu joelho fosse assim e depois ficasse assim. E gera dor. E nesse caso aí, o que pode ser feito? Aí é que interessante. Porque, sabendo disso tudo, falar, meu Deus do céu, eu tenho uma vértebra degenerada, eu tenho minha articulação. Não, o exercício físico. Aí entra, Fátima, o exercício físico. Tá? E esse exercício físico ele é importante desde cedo. Por quê? Porque ele vai dar o nosso tônus muscular. Então eu falo o seguinte, o seu músculo é o seu colete. O meu músculo do abdômen, lembra do abdômen da pergunta? O meu músculo, ele é o meu colete. Então ele me mantém bem e não deixa trabalhar de uma forma errada. E aí sempre eu falo para as pessoas o seguinte, quando eu converso com você que está com uma dor, que está com essa hérniazinha nas costas, que está te incomodando, hoje você tem, vou dar um exemplo, 38. Agora vamos pensar no paciente, esse mesmo paciente, com 68. Então, o fato de eu me fazer exercício,
ganhar massa muscular e ter uma postura ideal, já é o suficiente para prevenir os desgastes, as complicações, as sequelas, quer dizer, a piora do quadro. Quer dizer, o músculo, ele ajuda a manter tudo isso no devido lugar. Exatamente, manter o conjunto na posição anatômica, então o desgaste é menor. Na pesquisa para fazer esse programa, eu vi que boa parte das hérnias é reabsorvida pelo organismo. Como é que é isso? Existe, se você tem essa hérnia, que ela é protusa, então ela está só protusa, não está extrusa, mas ela está protusa. Só um pouquinho para Só fora. para complicando, comprimindo aquela região, dando aquela dor. Se você ganha tempo, então se eu me boto na posição normal, se eu faço uma posição ideal, se eu paro de ficar machucando, estigando essa hérnia, a tendência ela é diminuir. A tendência diminui. Por isso que cuidado quando você tem indicações de cirurgia logo de imediato, porque você tem uma protusão, porque está comprimindo. Então, a indicação de cirurgia não é tão simples assim. Porque eu vi uma imagem e que me gerou a hérnia. Não, ela pode diminuir perfeitamente. O tratamento clínico cuida dela muito bem. Quanto tempo, normalmente, essa lesão leva para que o organismo solucione por si só? A gente está falando uma crise. Eu tenho uma crise, porque eu fiz um esforço e estou com uma crise de dor lombar. E ela é causada pela minha protusão, porque eu já sei que eu tenho a protusão. Então, normalmente a gente espera entre 4 e 6 semanas. Porque em 4 e 6 semanas, o nosso organismo ele dá conta desse recado. Quer dizer, ele vai lá, ele desinflama, ele faz o tratamento, você ajuda fazendo com certo repouso, você para de fazer as atividades que gerem a inflamação, que gerem a dor, por isso inflamação. Então, em 4 a 6 semanas, normalmente você não faz nada. Porque eu trato e nesse período a gente espera, teoricamente, que ele vai melhorar. A partir de 6 semanas ou de mudança do quadro clínico, então você deve pesquisar. E como é que é esse tratamento? O tratamento, na verdade, você primeiro tem que se certificar. Então, hoje a gente tem o raio-x era importante, que as pessoas abandonaram a ideia de fazer raio-x, que seria importante, concorda? Todo mundo chega, doutor, eu queria uma ressonância. Por que você quer a ressonância? Para ter em casa de lembrança? Né? Não, não. Então, o raio-x é importante porque você vê a pessoa como ela é. Porque existem as pessoas que têm os defeitos naturais. Ele pode ter uma escoliose, ele pode ter uma lordose acentuada, uma cifose acentuada. Então, primeiro, o raio-x ele me mostra exatamente aonde você tem o detalhe. Depois, se a dor for essa dor que vira crônica, né? Fica uma dor mais de 3 meses, aquela dor que fica incomodando muito, na hora que você passa para isso, aí você pega, então, aí sim, você pega a ressonância, para saber se essa dor é uma dor causada por desgaste, pela artrose que você vai desenvolver, se essa dor é uma hérnia de disco, se existe alguma coisa a mais comprimindo, que a gente nunca sabe, que pode ter alguma coisa a mais comprimindo, então você tem você observa a queixa do paciente agora mais diretamente e graças a Deus agora a gente tem a ressonância, né, que vê partes moles e que ajuda a gente a direcionar o tratamento. Então essa dor ela pode ficar crônica mesmo? Pode ficar crônica, ela pode, porque existem, na verdade, basicamente, grosseiramente, existem 3 dores. Tá? Existe a dor noceptiva. A dor noceptiva é aquela dor do trauma imediato, a topada. Aquela pancada. Então, essa é a dor noceptiva. É um sistema de resposta diferente de dor. Existe a dor neuropática, que comprime nervo. Existe a mista, que basicamente ela pega os dois. Então, um exemplo. Eu tenho 38 anos de idade, desenvolvi uma hérnia de disco que está comprimindo a minha raiz. Dor. Essa dor é uma dor neuropática. Está comprimindo meu nervo. Mas a minha vértebra está normal. Eu tenho 68 anos de idade, já tenho uma artrose grosseira, que já tenho uma perda grande, degeneração grosseira, e uma compressão no nervo. Então eu tenho uma dor quando eu faço um esforço que não deveria ter feito. Eu machuquei a minha vértebra, então é uma dor que a gente chama de noceptiva, dor aguda, que beliscou a área nervosa, dor neuropática. Então nesse caso eu tenho a dor mista. Tem a aguda e a crônica ao mesmo tempo? Pode ter tudo ao mesmo tempo. Por isso que é importante saber tratar a dor. Antes de chegar nessa situação dessa dor aguda, na crise, a gente tem alguns sinais de que a coisa não está muito bem? Tem. A dor é o primeiro sinal que você começa a sentir que tem alguma coisa alterada.
dá um certo incômodo antes da Uma dor dor, a pessoa lombar. começa a sentir um incômodozinho. Sim, exatamente, Fátima. A dor, ela começa a incomodar, e você começa a ver que aquela dorzinha está incomodando, é sempre na mesma posição, aí começa alguma irradiação, às vezes é irradiação pouquinha, às vezes você tem uma dor, irradia para a nádiga. Olha só, uma dor aqui, irradia para a nádiga, uma dor ruim. Então você está notando que tem alguma coisa está comprimindo em algum lugar. Aí dá uma melhorada. Aí você toma um anti-inflamatório, analgésico, opa, melhorei, tudo bem. Mas você tem que estar com a pulga atrás da orelha, que alguma coisa não está boa, porque ela comprimiu algo que não deveria ter incomodado. Aí Daqui você a pouquinho volta. Isso. Aí fiquei melhor, fiz lá uma atividade, tomei um remédio, melhorei. Aí eu vou fazer um esporte qualquer. Ou então eu faço um esforço qualquer, grosseiro. Ela outra vez volta. Aí ela já volta, já com a dor não mais na nádiga, já volta com a dor na coxa, sempre posterior. Uma dor ciática está me comprimindo. E aí você vê que ela está cada vez mais aumentando o nível de compressão e com isso o nível, evidentemente, vai aumentando no teu membro. Né? Pode ser cervical, pode ser lombar. A gente já citou aí tratamento, normalmente esse tratamento para os casos mais simples é analgésico, anti-inflamatório e repouso. Isso. Nessa Exatamente. fase aguda. Exatamente. Para depois a pessoa passar para os exercícios, fisioterapia, por exemplo. Isso. É importante? É importante, exatamente isso. Na verdade, acontece o seguinte: se eu quero te proteger, então, na fase aguda, quer dizer, eu não posso chegar para você e falar o seguinte: vai fazer exercício, vai fazer uma fisioterapia, que você vai melhorar. Ótimo, isso é importante, mas eu estou com dor. Lamento, mas eu estou com dor. Então você tem que ver que nível de dor que ele está. Então ele está com uma dor mais baixa, ou no degrau da dor, ele está com uma dor aguda. Então eu tenho que saber o quanto eu tenho que te ajudar. Então, primeiro, analgésico. Analgésico, aquele calor que relaxa aquela musculatura, que deixa você numa posição boa, é ótimo. Então, esse é o primeiro. Segundo, você auxilia com o anti-inflamatório. Eu tenho muito cuidado com o anti-inflamatório. Porque o anti-inflamatório é um veneninho, sabia? Tem que saber dar. Você sabe entre se um remédio e um veneno é a dose, né? É o tamanho que você vai dar, o quanto você vai dar. Se você insiste com muito anti-inflamatório, tá? Ainda mais da pessoa que tem diabetes, a pessoa que é idosa, e acaba com o rim. Então eu melhoro a dor nas costas e faço ele perder o rim. Quer dizer, simples. Então não pode cuidar. Então você vai saber quanto dosar isso. Se a dor é muito intensa, você sai do anti-inflamatório e o analgésico convencional para já o opioide. Então já aumenta para o opioide. E assim sucessivamente. Você vai cada vez mais. Eu posso passar por corticoide? Pode passar. Muito cuidado quando você vai dar o corticoide. Também é importante. Muito cuidado quando você vai indicar um bloqueio à coluna, corticoide. Tudo tem seu tempo. Na verdade é isso. Você falou aí do bloqueio, são aquelas injeções, né, para os casos de dor mais intensa, né? A pessoa não melhora. Não melhora nem com opioide. Então o que você faz? Você faz o corticoide, que na verdade a ação do corticoide no local, tá? Não é tratar com o corticoide, a pessoa tem medo do corticoide, mas não é tratar, é tirar a inflamação rápida. O anti-inflamatório ele seca rápido aquela região. Lembra? Está demasiada. Local. Isso, local. Mesmo no músculo ele faz essa ação, mas no local é direto, né? É sair, é tomar a injeção e sair da mesa já andando sem dor. E em que casos só a cirurgia pode resolver? No caso, quando você tem uma hérnia extrusa e você tem uma compressão que não responde ao tratamento clínico, e nem responde a uma fisioterapia, nem responde a um alongamento, né? Ou é um caso que agudizou demais, esse você vai ter que fazer a cirurgia. Aí você vai ter que fazer a retirada do núcleo pulposo. Você não tira o disco todo. Só aquele núcleo que saiu... A gelatina? A gelatina. A gelatina, você tira ela, tá? E hoje em dia está muito interessante, né? Como é que é essa cirurgia? Hoje em dia, a cirurgia pode ser por vídeo, por vídeo, pequena. Você coloca, passa a pinça e na pinça você consegue tirar. Então, hoje ficou uma situação muito interessante do que era há 40 anos atrás, que se abria um espaço muito grande, tirava uma porção de osso da frente, que você tinha que ver a hérnia, para chegar na hérnia. Então, hoje está bastante segura o tratamento. E a recuperação é rápida? Isso. E aí tem duas coisas que você tem que prestar atenção. Uma coisa é eu tratar uma hérnia dessa maneira que eu falei, né? Você vai, faz o furo, pega essa hérnia, tira essa hérnia, para de fazer a compressão, você está muito boa. Se a minha coluna for estável, então, eu ainda tenho a estabilidade, isso aconteceu só com esse núcleo e o resto continua. Se você tem uma hérnia muito grosseira ou um disco muito destruído, você pode criar o que a gente chama de instabilidade. A sua coluna faz isso.
Então você tirou a hérnia, tirou tudo, ela balança, quando você faz o movimento, ela comprime o nervo e dói. Aí você tem que fazer, então, aí sim, aí botar as famosas placa parafuso, aí você vai fazer uma estabilização por fora dela. Aí esse trecho da coluna vai ficar imobilizado, na Sim, verdade. isso. E dependendo do nível que você tem, você faz um nível, 2 níveis, 3 níveis, depende do quanto está instável. Essa hérnia, ela também pode provocar um dano neurológico? Sim, sim. Esse dano pode ser para sempre. Pode ser uma sequela que você vai ter e você vai ter uma queixa, na verdade, que é a sequela, aí já é eterna, ela já não tem mais volta. Porque o nervo da gente, a raiz, qualquer nervo, qualquer estrutura do nosso corpo, ele precisa de oxigênio. Logo, ele precisa de um vaso sanguíneo. E o nervo tem vaso sanguíneo, a gente não vê, mas o vaso sanguíneo está lá suprindo oxigênio para ele viver. Se você tem uma compressão e você deixa essa compressão por muito tempo, essa compressão comprime o vaso. Esse nervo morre. Esse vaso não vai deixar mais circular o sangue, porque ele vai morrer. Na verdade, ele é comprimido, muito tempo comprimido, ele para, evidentemente, de circular, para o oxigênio, e esse nervo, que precisa desse oxigênio, morre. Então, mesmo que você faça, às vezes, a retirada da hérnia, cirurgicamente, você vai tirar a hérnia, você continua com a dormência na perna, você continua com a paralisia do membro, você continua com a sequela. E a sequela é irreversível, ela não volta. O nervo parou de funcionar, ele não regenera, o nervo não regenera. Por isso que é melhor prevenir, né? Por isso é melhor prevenir. Perfeito. Quais são as melhores formas de prevenção? A primeira delas é exercício físico, né? E começar de cedo. Cedo para não deixar a sobrecarga existir, de qualquer forma que seja. Então eu faço a prevenção, e essa prevenção com exercício físico é importante. E hoje, mais ainda, aí eu acho que isso é importante, você faz uma associação entre atividade física, que pode ser qualquer uma, com exceção do CrossFit, com exceção de qualquer uma. Então você pode fazer uma academia com musculação, você pode fazer uma hidroginástica, pode fazer uma caminhada, você pode fazer uma dança. Então, tudo que faça o teu corpo ganhar uma massa muscular e deixa você bem. E essa associação é importante, junto com a fisioterapia, que eu gosto muito, que é o RPG. Não é o Pilates, é o RPG. Porque o RPG, ele visa você melhorar a postura. Então, eu tenho massa muscular com uma posição muito boa, e eu consigo ficar. Então, se você fizer isso, e isso aí seguir a sua vida, tá? Você provavelmente não vai sentir nada no futuro, ou vai custar muito chegar no futuro para sentir alguma coisa. Então, o tratamento de verdade mesmo começa lá na adolescência, fazendo atividade física, se acostumando, para você não ter uma lesão. E no dia a dia, o que a gente deve evitar? Sempre, isso aí é típico, né? A maior compressão nossa, a maior pressão que você faz na nossa coluna é sentado. A menor pressão na coluna é deitado com a barriga para cima. E a maior é sentado. Então, se eu tenho que ter um trabalho, que tenho que ficar sentado, e hoje, cada vez mais a tela, hoje em dia mais computador, e você se concentra no computador, então, tanto na cervical quanto na lombar, você exige do teu corpo. Então, se eu tenho uma musculatura boa, eu consigo fazer isso tudo, meu corpo está preparado, eu consigo trabalhar sem nenhuma sequela ou sem aparecer nenhuma lesão, a não ser que geneticamente você seja envolvido nisso. Ok, infelizmente o nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo sua participação. Foi ótimo. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Um assunto que a gente podia ficar falando aqui eterno, né? Tem tudo para a gente falar. Mas foi um prazer estar aqui com vocês, foi muito bom. O prazer foi nosso. Tá? Muito obrigado. Hein? E a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Espero você. Até lá.